Vamos para mais uma preciosidade de Deuteronômio. Temos tantas. Esse segunda lei, repetição da lei, como a gente viu semana passada. É só o capítulo 1, verso 30. Que o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, segundo tudo o que fez convosco ou por vós, diante de vossos olhos no Egito. O destaque é: ele pelejará por vós. O verbo pelejar está ligado a lutas, a combates, a entrar em batalha, em fazer guerra. Primeira vez que Israel ouviu isso, aquele famoso episódio, onde o texto bíblico de Êxodo 14 diz que tinha 600 carros, capitães, em cada carro, cavaleiros de Faraó atrás do povo e o mar à frente. E o povo começa a reclamar com Moisés: por que você não deixou a gente para morrer lá? Por que você trouxe a gente para ser sepultado no deserto? É por causa disso? É porque lá no Egito não tinha cemitério suficiente? Lembrando que saíram mais de 2 milhões de pessoas, já falamos sobre isso. Foi por isso que você trouxe a gente para cá, para morrer aqui? É mais fácil enterrar no deserto? E aí Moisés fala com o Senhor e dá essa resposta de Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós. É Ele quem vai lutar. E vem o famoso: por que clamas a mim? Fala para eles marcharem. E aí as crianças conhecem o episódio do mar. O Senhor pelejará por vós. Essa semana eu estava relendo um artigo do pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília. O título do artigo é Enquanto Dormimos. É claro que é um comentário que ele faz do Salmo 127, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Mas ele lembra que esse aos seus amados ele dá enquanto dorme não é um convite para não trabalhar. Não é um convite para entrar de férias sempre de recesso, sempre descansando. Mas é apenas para lembrar e como ele começa o Salmo: se o Senhor não edificar a casa. Ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre pessoas no Mato Grosso do Sul que vão perder de 30% a 40% do que plantou de soja pela falta de chuvas. Fizemos toda a nossa parte, mas a chuva esperada não veio. Vem lá de cima, vem do céu. Deus é quem manda. Se Ele não mandar, em vão trabalha. Em vão trabalha. Enquanto dormimos. O próprio salmista lembra isso na experiência. Ele diz: a herança do Senhor são os filhos. E o pastor Ricardo Barbosa lembra como começam os filhos. Um homem coabita com uma mulher. As sementes se encontram e a partir dali é a bênção de Gênesis 1. O Senhor os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. No momento da criação, Deus deu a capacidade para que ser humano gerasse ser humano. Se não fosse isso, não iria acontecer. Dependemos dele. Isso me faz lembrar a história de 2 homens que estavam conversando e um estava falando para o outro assim: mas você é um camarada de sorte, hein? Como você tem sorte? Olha onde você nasceu. Olha o pai que você teve.
Olha o curso que você fez, como você teve sorte. Não, você é muito sorte, a sorte bateu muito à sua porta. E o outro falou assim: rapaz, você não quer acreditar que todas as vezes que a sorte bateu à minha porta, ela me encontrou trabalhando? Todas as vezes que a sorte bateu à minha porta, não é que ela me encontrou trabalhando. Interessante isso. Jesus mostrou: sem mim nada podeis fazer. O Senhor pelejará por vós, Deuteronômio 1:30, concluindo, é simplesmente lembrar que nós temos o nosso limite, por mais que nos esforcemos. Moisés está dizendo assim: eu sei que nós não temos qualquer chance de vitória sobre esses 600 carros, e em cima de cada carro tem um capitão de guerra e junto com eles o faraó. Eu sei disso. Seria o contrário exatamente daquele cântico que a gente canta: a vitória do Senhor é certa, aleluia, com o sopro de sua boca sim destruirá. Seria assim: a derrota nossa é certa. Vamos perder, já era. Mas se o Senhor pelejar por nós, nós vamos vencer. E aí você tem tantos salmos falando sobre isso, como os 46:10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei. O Senhor peleja por vós. O 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse Israel, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, diz assim, nos teriam engolidos engolido, singular, nos teriam engolido vivos. Salmo 124, versículo 3. Nos teria engolido vivos. Depois, nós não vamos ler agora, lá no capítulo 3 de Deuteronômio, ele vai repetir isso: o Senhor é quem peleja por vós. Como que você conseguiu? Deus, somente Deus. Deus, somente Deus. Nós fazemos a nossa parte. Lá em Êxodo, eles fizeram a parte deles. Todas as recomendações lá da Páscoa. Depressa, o pão, o cordeiro, ajuntem, façam as malas. Eles fizeram. E aí, quando fazemos a nossa parte, voltando à ilustração, quando a sorte bater a nossa porta, ela precisa nos encontrar trabalhando. A bênção de Deus, é isso que ele quer dizer. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, mas não é o sono da preguiça, o sono da indolência, é o sono de quem já fez a sua parte. Vamos orar nesse instante, vamos ficar em pé com essa palavra em mente. O Senhor é quem peleja por nós. Peleja por nós. Até porque, né, irmãos e irmãs, nós temos uma batalha espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. E qualquer anjo é mais forte do que qualquer ser humano. E tem uma questão simples. Sempre que posso eu gosto de lembrar. Nós temos uma enorme desvantagem nas batalhas espirituais. Nós temos uma enorme desvantagem. É bem simples. Que enquanto o inimigo é invisível para nós, nós não somos invisíveis para ele. Isso não é uma enorme desvantagem? Todo filme ou desenho que teve alguém com esse poder da invisibilidade, via de regra, ele sempre levava vantagem. Por isso que Paulo fala sobre as ciladas do maligno. Você não sabia. Você não sabia. Não é? Não sabia que a direção ia travar durante a viagem.
e você ia ter um acidente na estrada. Deus guardou. E na luta espiritual, por isso é o Senhor peleja por vós. Essa proteção de Deus que Ele nos dá, que a gente nem está sabendo e nem está percebendo quando está recebendo dardos inflamados do maligno. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. As pessoas pelas quais você está orando. Temos uma lista de pessoas da igreja e ligada à igreja que estão com Covid. Pode ser que sejam os resultados aí, né, das festas de fim de ano. Alguns se cuidaram, mas às vezes o parente, o amigo não se cuidou. E mesmo que estejam vacinados, mas temos que continuar nos cuidando. Alguns que estão agradecendo pela recuperação, internados. Vamos orar nesse instante. Eu quero mencionar alguns nomes aqui. Eu quero que você me acompanhe em oração. Senhor, muito obrigado por essa palavra que nos foi relembrada nessa manhã e que ela não mudou. O Senhor peleja por vós. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus falou para os discípulos, sem mim nada podeis fazer. Eles sabiam, Jesus sabia que sem a presença dele, sem o poder dele, sem a autoridade dele, os discípulos não iriam fazer, não iriam proclamar o reino. Os homens e os inimigos, os adversários não iriam deixar. Mas se o Senhor estiver presente e pelejar, a vitória do Senhor é certa. Queremos orar em nome de Jesus pelo Danilo e pela Paola que testaram positivo, pela Marina que é amiga da Bruna, o Geraldo Curado que está entubado com Covid em São Paulo, amigo do pastor Roberto, a Eleni pedindo pelo pastor Adaías que está com Covid. Lembramos do nosso missionário amigo Vladimir, que está lá no Haiti com Covid, que o Senhor tenha muita misericórdia dele, guarda a vida dele, poupa eles de sofrimentos necessários. Pedimos também, Senhor, pela Alice, que está gripada, o pastor Osano, pai da Miriam, está esperando o resultado de Covid também, de teste. Guarde a vida dele para o louvor da tua glória. Pedimos pela dona Iraildes, que está doente, fazendo exames, mãe do Hélio. Pedimos por essa família que sofreu o acidente, pedido da Evelina, o Lucas Guimarães, e que precisou passar por cirurgia, está na UTI. Abençoa para que a recuperação dele seja boa, seja plena, para o louvor da tua glória. E agradecemos também aqueles que o Senhor já recuperou da Covid ou de outros tratamentos de saúde. O Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Nessa manhã, quando mais uma vez vamos relembrar, vamos estar à mesa na ceia do Senhor, lembramos isso, que o profeta diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Portanto, dá-nos saúde sobre saúde. Vá ao encontro daqueles que foram mencionados para a salvação, para a reconciliação. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor peleja por nós, porque nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa estrutura, mas ao mesmo tempo reconhecemos a tua grandeza e que cremos num Deus todo-poderoso, em Jesus, que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e é em nome desse Jesus que oramos agradecidos. Amém e amém.